Olá, minha gente. Sextou, não é? Hoje está fazendo uma semana que minha bacinho se foi. Uma semana também que eu venho tentando desconstruir a dor. Sim, porque a gente sabe que a dor faz parte da vida. Assim feito, a tristeza, a alegria, é como se fossem dois polos de uma mesma coisa. E que a gente vai de um polo para o outro, vivendo aquelas experiências, aquelas consequências de uma coisa positiva e também de uma coisa negativa, para que a gente aprenda a fazer o equilíbrio, que significa evolução. E eu venho domesticando essa dor ao longo das semanas. Até essa bebezinha, né, como eu mostrei para vocês, ela veio a simbolizar essa dor. E o trabalho que eu tenho feito com ela para que ela se incorpore na minha experiência como uma coisa que pertence à vida. É bem verdade que se a gente pudesse escolher, não passaria por essa experiência da dor. Ninguém escolhe isso em sã consciência, não é? Mas ela ocorre e nós precisamos aprender a lidar com ela, que é uma coisa que a gente particulariza, porque a dor de cada um é única. Assim feito, a alegria de cada um também igualmente é única. Como também é único cada tristeza, cada alegria que a gente tem. Nada é igual ao outro. É sempre uma novidade, é sempre um susto, é sempre um desafio para a gente. A dor é uma coisa negativa. Ela entra na gente como uma coisa feia. E aí, o que é que a gente faz? Embora dolorido, a gente procura descobrir coisas bonitas para contrabalançar aquilo. Não é preciso nem escolher dentro daquele histórico do que aconteceu. Qualquer coisa bonita que a gente coloque na balança para equilibrar os pesos, já está valendo. Até que a gente vai se acostumando, a gente vai refletindo e a gente começa a descobrir que aquela dor também tinha a sua beleza particular. É uma beleza até que pode chocar a gente, mas é uma beleza pertencente a uma verdade maior, a uma verdade da natureza. Como, por exemplo, minha gente, tem coisa pior do que a morte. Tem, hoje em dia eu digo para vocês. Então, muitas vezes, diante da morte, depois que você reflete, você descobre a beleza que tem nela. Por quê? Por exemplo, deixa eu abrir para sair da frente aqui da câmera, do celular. É preferível a morte convencional, como a gente está tratando agora, do que a morte em vida. A morte em vida é 2 vezes pior do que a morte convencional. E o que seria a morte em vida? A morte em vida é quando, por força da pessoa que não lutou combateu contra as coisas ruins, ou por força de uma doença, quando a vida perde o rumo, quando a vida perde o sentido, de uma forma mais direta, quando a vida se torna uma indignidade. Quando é que a vida se torna uma indignidade? É quando a pessoa... O que caracteriza o homem? Caracteriza o homem aquele seu senso criativo, aquele seu senso racional, aquele seu senso de autocriação. E quando ele perde isso, quando ele perde o rumo, ele se equivale a um vegetal. Um vegetal não é um animal racional. Então,
Isso é uma morte em vida, é um exemplo de uma morte em vida. Embora a pessoa não tenha culpa, se ela foi forçada a chegar nesse nível por força de uma doença, mas é muito ruim a morte em vida, porque existe um choque muito grande quando você olha para aquela pessoa e já não reconhece mais nela uma pessoa, uma personalidade, um caráter. Você olha e é apenas uma névoa. É apenas uma nuvem passageira. Não, ela perdeu o viço, ela perdeu o vigor, ela perdeu a ousadia, ela perdeu a curiosidade dela pela vida. Ela se perdeu toda de si, ela entregou os pontos. E isso é tranquilamente pior do que a morte convencional. Então, pensando assim, eu vi que a minha Bacinho, que hoje está em outra dimensão, ela viveu muito bem, ela viveu com toda a dignidade. Passou por probleminhas sim, não resta dúvida, eu já relatei para vocês que ela pequenininha, ela quebrou o ombrinho dela, porque os gatos derrubaram um ventilador em cima dela. Esses gatos aqui, os primos desses gatos, que agora estão tentando derrubar o tripé. Então, ela não deu para eu fazer a cirurgia dela, porque era uma cirurgia muito cara. Mas ela ficou, mesmo sem ter consertado o ombrinho, ela ficou com o braço no lugar, mas o bracinho dela não tinha força, daí o nome bracinho, que depois virou bacinho. Então, mas ela, assim mesmo ela caminhava, assim mesmo ela levava uma vida normal. Posteriormente, ela teve um outro problema no aparelho dela, no intestino, né, no órgãozinho dela, no reto, mais especificamente, mas ela se operou, ela ficou boa, embora tenha se operado 2 vezes, mas depois ela se recobrou totalmente, e ela morreu com dignidade, porque ela não passou por toda aquela decadência que o corpinho dela iria sofrer se tentasse mais um tratamento, que o tratamento não seria garantido, o tratamento seria muito desgastante para o organismo dela, ela precisaria tomar remédio o resto da vida, ela não teria mais a qualidade de vida. E quando falta qualidade de vida, minha gente, não tem por que você permanecer vivo. Às vezes existe muito mais, às vezes não, sempre existe muito mais dignidade na morte, ainda que essa morte seja um suicídio, do que uma vida sem nenhum motivo, uma vida sem nenhuma grandiosidade. Grandiosidade no sentido mesmo vivente do ser. Certo? Uma vida sem qualidade é uma vida indigna. Ninguém merece, seja gente e seja bicho. Então, hoje, agora, após os 7 dias, depois de muito sofrer, mas também de muito refletir, eu cheguei a essa conclusão. A Bacinho teve, sim, uma boa vida. A Bacinho teve a dignidade e a Bacinho vai viver eternamente no meu pensamento. E eu aos poucos vou me recuperando, não é? Muita coisa eu sinto que eu já modifiquei, eu já aceitei. A dor da perda está, a dor da saudade está sob controle, sim. Tanto é que, apesar de eu dizer para vocês que eu havia encerrado minha coleção de bebês, quando se fizer assim muito necessário, claro que eu me dou o direito de adquirir mais um bebê. E eu vi uma boneca para vender de boneca de desapego. E que o rostinho, eu sempre gostei muito. Mas eu nunca comprei, me interessei em comprar, porque eu não gostava dos membros. Eu só gostava do rostinho. E eu tinha esperanças de conseguir essa bonequinha através da China, né, dos bebês da China, porque eles trocam muito os membros, não é? E tinha essa bonequinha do rostinho que eu gosto,
com os membros também que eu gosto, que não são os membros dela original, são membros assim, os bracinhos e as perninhas feito bebezinho, que é como eu gosto, né? Mas só que essa história desses impostos altos que eles estão cobrando, às vezes eles cobram o preço do boneco. Oh, meu Deus! Às vezes eles cobram o preço do boneco de imposto, certo? Então ficou uma coisa inviável, não é? Inclusive está até em votação a questão desses impostos. Mas eu vi, por coincidência, essa boneca de desapego sendo oferecida, um preço bom, um preço justo, e eu digo não, eu não vou perdê-la não. Principalmente nesse momento que eu quero deixar também materializado o nome da Bacinho num bebê. E aí eu estou negociando a bebê e ainda não recebi, como eu estou dizendo, eu estou negociando a bebê. E eu espero que segunda-feira eu tenha essa novidade positiva, de forma resolvida, esteja já com a bebê para mostrar para vocês. E o resto é vida que segue, né, pessoal? É vida que segue e eu sigo desejando a todos vocês um ótimo fim de semana, que a sexta-feira também seja muito agradável e um forte abraço a todos.